Uma boa tarde a todos. Muito boa a todos. Eu sou o Johnny Marcos. Vim aqui para fazer mais um vídeo e falar em relação sobre o que as traduções bíblicas, as escrituras, essas escrituras aqui, falam sobre a Terra plana. Aqui é João Ferreira de Almeida, essa é a tradução de João Ferreira de Almeida, e vamos ver o que é que ela fala a respeito da Terra. Vamos para o livro de Provérbios. Isso. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 30. Isso, ou do 25 até o 30, certo? Antes que os montes fossem formados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Outra tradução diz o seu mestre de obra. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Livro de Provérbios. Esse é João Ferreira de Almeida. Agora vamos dar uma olhada aqui na versão pastoral, né? Versão pastoral católica. É uma Bíblia de estudo muito melhor, muito mais robusta. Até. Vamos lá, do versículo 25. Né? Fui gerada antes que as montanhas e as colinas fossem implantadas, quando ele ainda não tinha feito a terra e os campos, nem as primeiras partículas que formaram o mundo. Eu estava lá quando ele fixava os céus e traçava um círculo sobre a face do abismo. Eu já estava presente quando ele formava as nuvens do alto e quando as fontes do abismo mostravam a sua força, quando impôs suas leis para o mar, para que as águas não ultrapassassem seus limites, e também quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto dele. Como mestre de obras, eu era a sua alegria. Todos os dias e brincava o tempo todo em sua presença. É isso? Pronto. Entendeu? Essa é a versão pastoral, tá? É a versão pastoral. Agora vamos para a Bíblia de Jerusalém, a tradução de Jerusalém, certo? A partir capítulo 8 de Provérbios, versículo 25, a partir do versículo 25 até o 30. Antes que as montanhas fossem plantadas, antes que as colinas, antes das colinas eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, entendeu? Quando condensava as nuvens no alto, quando se enchia as fontes do abismo, quando punha um limite ao mar, e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, como mestre de obra. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava na sua presença. Pois é, essa é a tradução de Jerusalém. Vamos à nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Aqui
na letra, isso, letra A, né? Abismo líquido, não é isso? Olha a letra A. Onde é que está a letra A? Aqui, quando os abismos. Olha o que que fala. Os estudiosos, tradutores, o que é que eles deixaram aqui? O abismo líquido sobre o qual repousa ao mesmo tempo o círculo da terra e a abóbada celeste. E a abóbada celeste. Aqui tem mais referências. Aqui a abóbada celeste. E aí? Pois é isso, meus amados. Eu fico pensando como o homem é ignorante, né? O homem em si se deixa levar, que não tem opinião, que não sabe formar opinião, é uma Maria vai com as outras. Ele não estuda as escrituras, é um religioso, um pobre de espírito que não sabe, e ignorante nessa parte, né? Não tem um bom senso de ouvir as pessoas e falar que está errado e de se comprometer em falar sobre os seus erros, né, que comete. Eu me equivoquei, eu errei. Realmente, nós devemos ter humildade para falar dos nossos erros, né, admitir nossos erros mediante essas coisas. É evidente, é evidência, né? Assim, evidência no caso na palavra. Quando esses pastores negarem isso, mostrem esses argumentos, né? É fato que a terra continua plana, o domo existe, o domo celeste, a palavra diz, né? Em várias traduções, vocês foram procurar, vai dizer, né? Vai falar, o nosso Criador, né? Yahweh, né? Somos primícia das obras dele, né? Porque somos irmãos do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Então, meus amados, o que eu estou querendo dizer aqui é que esses homens que acreditam na Terra esférica, eles querem negar, né? Muitos deles são evangélicos e querem negar a existência do nosso Criador, querem negar a existência do nosso Pai Eterno, ao qual devemos ser chamados, merece ser chamado de Pai, de Mestre, né? De Senhor Altíssimo e Redentor, grandioso, é o nosso eterno Pai, Yahweh dos exércitos. Pois aqui eu estou mostrando mais um certo estudo, né? Uma pesquisa que qualquer um pode fazer, qualquer um. O ser humano comum não precisa ser um estudioso em teologia e etc, etc. Qualquer pessoa, né, que saiba ler e escrever e pesquisar. Não ser um João vai com os outros. Pesquisar. A sabedoria, ela vem do alto. Ela não vem de instituições, não vem de faculdade. O conhecimento quem procura é você. Você deve procurar o conhecimento. O conhecimento não vem de mão beijada. A sabedoria vem do alto, mas o conhecimento é você que deve procurar, tá? O Criador nos dá a sabedoria para que nós fomos e temos que pesquisar, né? Para que nós vamos pesquisar, buscar, correr atrás do conhecimento. Não ficar parado, ouvir, né, o que os outros falam, mas pesquisar, tá? É uma pesquisa simples, mas que mostra claramente, né? E qualquer pessoa pode fazer o seu teste, né, sobre a planície da Terra, sobre a latitude e etc. A Terra é plana, segundo as Escrituras, certo? Conforme também está no livro de Isaías, que eu vou mostrar depois em outro vídeo. Um forte abraço a todos, fica na paz de Yahweh e que o nosso Mashiach nos proteja. Em teu nome. Amém.